Meus irmãos, vamos à palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. E hoje estaremos apreciando o versículo 5. Vocês sabem, nós estamos subindo o monte das bem-aventuranças com Jesus. Das 30 mensagens que pregaremos, esta é a terceira. O Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, dividido em 5 sessões. A primeira delas, as beatitudes ou as bem-aventuranças. São 8 as bem-aventuranças e hoje estudaremos a terceira delas. Já estudamos a bem-aventurança da humildade, a bem-aventurança das lágrimas ou do quebrantamento, e hoje estudaremos a bem-aventurança da mansidão. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vocês podem dizer comigo este texto bíblico? Digamos todos: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Digamos todos novamente: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Todos nós já estamos familiarizados com a expressão bem-aventurados. Adjetivo plural grego que significa felizes. Jesus ensina que felizes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele não disse que são felizes os brabos, que são felizes os valentões. Não. Ele disse que são felizes os mansos. E ele garante que os mansos herdarão a terra. Antes de dizer o que é a mansidão, é necessário deixar bem claro o que não é mansidão. Pode haver, assim, uma dificuldade de alguém ter realmente clareza do que é a mansidão, mas já dizendo o que não é mansidão, já vai nos ajudar na compreensão do texto. Eu quero dizer que mansidão não é fraqueza. Mansidão também não é covardia. Muito menos mansidão não é subserviência. Neste sentido, dizendo que mansidão, ser manso, não significa ser fraco. Fraqueza é sinônimo de fragilidade, debilidade, abatimento, desânimo, desalento, tendência para ceder. Neste sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que Deus não nos deu o espírito de fraqueza,
Ser manso não é ser fraco. Também ser manso não significa ser covarde. Mansidão é uma coisa, fraqueza é outra. Mansidão é uma coisa, covardia é outra, totalmente diferente. Covardia é medo de enfrentar obstáculos. Covardia é alguém que não enfrenta a vida. Ao contrário, ser manso é ser resiliente. Ser manso é ser corajoso. A pessoa tem tanta coragem que consegue agir com mansidão. Mas mansidão também não é subserviência. Subserviência é a pessoa condescendente. Subserviência é a obediência cega. Nós não devemos obedecer cegamente a nada, nem a ninguém. Quando a pessoa tem a obediência servil, a obediência cega, podemos dizer que a pessoa é subserviente. Ser manso é diferente. Ser manso é muito mais relevante. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que a mansidão é fruto do Espírito. É o Espírito Santo trabalhando em nós. É a ação do Espírito Santo em nós, nos dando a capacidade, nos dando a condição para agir com mansidão, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das contrariedades. Lá em Gálatas, capítulo 5, fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem algumas características importantes, dentre elas a mansidão. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão, é temperança ou domínio próprio. Significa dizer que nós, na nossa vida, diante das adversidades, só agiremos com mansidão e brandura se formos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na nossa vida, até alguém que eventualmente tem o temperamento colérico ou sanguíneo, que são pessoas que extravasam mais suas emoções e sentimentos. A pessoa, mesmo a pessoa sanguínea e colérica, sendo guiada pelo Espírito Santo, vivendo sob a direção do Espírito Santo, conseguirá, em momentos difíceis e de contrariedades, agir com mansidão. Jesus disse que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu fiz algumas anotações aqui, ajudando a que entendemos mansidão. Mansidão significa ser brando, sereno, sossegado,
pacífico, dócil. A palavra mansidão, no grego, significa a moderação, associada à força e à coragem. Alguém poderá achar que ser manso é ser fraco ou medroso, mas é exatamente o contrário. A pessoa que é mansa, ela é forte e é corajosa. Ela tem tanta força que consegue ser serena, que consegue ser tranquila, mesmo diante de uma dificuldade extrema, mesmo diante de alguém lhe desafiando, a pessoa consegue, na direção de Deus, agir docilmente, agir serenamente, agir com brandura. Sim, o Senhor Jesus nos ajuda, nos habilita, nos capacita. A mansidão, ela deve ser buscada por cada um de nós. Mesmo a pessoa mais agitada, mesmo a pessoa que fica mais nervosa com tanta facilidade, principalmente, precisamos nós buscar a mansidão. O profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3 do seu livro, profeta Sofonias: buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Sofonias nos orienta a buscar a mansidão, a buscar a força que vem de Deus, para que Ele nos dê um ânimo sereno, dócil, pacífico, sossegado, tranquilo. Deus trabalha no nosso temperamento, nos ajudando a controlá-lo. Talvez, a minha semelhança, devemos ter algumas pessoas aqui que têm um temperamento assim, mais forte. Na psicologia é o sanguíneo, é o colérico, ao contrário daqueles que são o oposto, fleumáticos ou melancólicos, que são pessoas, a própria índole já ajuda a controlar os ânimos, mas mesmo a pessoa assim, a semelhança de Pedro. Pedro, ele destaca a mansidão, mas se tem uma coisa que ele não tinha, era mansidão. Pedro, ele era mais agitado, mas a partir do momento do revestimento, do batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo foi ajudando a Pedro no desenvolvimento desta virtude. A mansidão não é defeito, a mansidão é uma virtude. E é uma virtude especial que Deus nos concede através da ação do Espírito Santo em nós. O profeta Sofonias, eu torno a destacar, capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra. Aí ele segue: buscai a justiça, buscai a mansidão. Quer dizer que a mansidão, ela pode e ela deve ser buscada. Nós precisamos buscar a mansidão, porque ela tem grande e avultado galardão. Ela é de grande valia diante de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala do valor, da importância, da relevância da mansidão. Vejamos, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido
ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Perceba, o apóstolo Pedro está dizendo que o espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Apesar de muitas vezes não ser valorizada esta virtude pelos homens, mas diante de Deus, o espírito manso é de grande valor diante do nosso Pai. O espírito manso e tranquilo. Que nós possamos buscar na nossa vida o espírito manso, o espírito tranquilo. A Bíblia está ressaltando que é de grande valor diante de Deus. Tiago, ele também fala sobre a mansidão. Capítulo 3 da epístola, conforme escreveu Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e é entendido? É uma pergunta. É uma interrogação. Tiago questiona: quem dentre vós é sábio? Quem dentre vós é entendido? Mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria, o entendimento, a compreensão das coisas, o bom senso é materializado através de obras de mansidão. É através das obras de mansidão que nós evidenciamos a sabedoria, o entendimento, o bom siso que a Bíblia fala, a boa compreensão. E o Espírito Santo, ele nos concede através da palavra. A palavra, ela vai nos moldando. A palavra de Deus, ela vai moldando a nossa vida. Ainda em Tiago, agora capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A Bíblia está dizendo que nós devemos receber com mansidão a palavra que em nós ela é enxertada. Às vezes, a pessoa ao ouvir a palavra fica inchado, zangado, iracundo, mas a Bíblia nos orienta para que nós possamos receber a palavra com mansidão. Ele diz: rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ele não diz que vai salvar, ele diz que pode salvar. Você percebe a diferença? Tiago fala aqui, capítulo 1, versículo 21. Recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode. Não está dizendo que vai, está dizendo que pode salvar a vossa alma. E ela salva a nossa alma quando? Quando nós somos praticantes da palavra e não apenas ouvintes esquecidos. Se nós não tivermos cuidado, não andarmos em vigilância,
olhando por nós mesmos, procurando em tudo agradar a Deus e ser submisso à palavra, nós corremos o risco de nos tornarmos ouvintes esquecidos. Mas Deus quer que sejamos praticantes da palavra. Quando a pessoa é praticante da palavra, a palavra salva a nossa alma. Agora, se formos apenas ouvintes esquecidos. Para a nossa reflexão, a nossa análise introspectiva, quando a palavra vem de encontro aos nossos erros, quando a palavra nos confronta, quando a palavra somos contrariados por ela, qual é a nossa reação? De que maneira recebemos a palavra? É uma reflexão que devemos fazer. Quando nós somos exortados, quando nós somos confrontados, quando aquilo que nós achamos ou pensamos é totalmente desassociado daquilo que está na palavra, nós recebemos a palavra com mansidão. Cada um de nós deve fazer a sua própria análise. O fato é que a Bíblia está dizendo que nós devemos receber com mansidão a palavra em nós enxertada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Gálatas, capítulo 6, ele também tem uma palavra sobre a mansidão. Vejamos, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ao que parece, aqui há um flagrante. Vocês sabem, quando é um flagrante, a pessoa é pega com a mão na botija. A pessoa é flagrada na prática daquilo que é ilegal, daquilo que é ilícito, daquilo que é ofensivo, daquilo que é pecado. Aí Tiago, aliás, Paulo orienta aos irmãos das igrejas das Galácias, a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. É por isso que ele fala aos Gálatas, as duas regiões. Aí ele diz, Gálatas, capítulo 6, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Às vezes, a pessoa perde porque não sabe tratar a situação. Nós devemos tratar os ofensores, nós devemos tratar os transgressores, nós devemos tratar os desobedientes e até os contradizentes com espírito de mansidão. Às vezes, a pessoa vai tratar, quer fazer a coisa certa, mas faz da maneira errada, com grosseria, com estupidez, com ignorância. Aí no lugar de resolver um problema, cria outros problemas. Mas a Bíblia nos orienta como devemos agir até nesta situação. Leiamos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos,
ele está falando para irmãos, ele está falando para cristãos, ele está falando para a família da fé. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, rasga o nome do irmão a toda a comunidade. Não. Sai fofocando acerca da situação a quem queira ouvir. Não, irmão. A Bíblia nos orienta como devemos agir. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Como é o espírito de mansidão? Dócil, brando, tranquilo, sossegado. É assim, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Nós devemos, quando alguém erra, nós devemos ter cuidado. E quem é sábio, aprende com os erros dos outros. A pessoa que tem sabedoria, a pessoa que tem experiência, entendimento, ela aprende com os erros dos outros. Mas quem não aprende com os erros dos outros, vai aprender com os seus próprios erros. E se não aprender com os seus próprios erros, permanecer no erro é burrice. Errar é humano. Permanecer no erro é estupidez. Mas a Bíblia nos orienta, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Paulo se dirigia às igrejas, atribuindo que os irmãos eram espirituais. Assim devemos nós agir. Se alguém, que Deus nos guarde, mas se alguém dentre nós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Se nós colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos orienta, dará tudo certo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O apelo do apóstolo Paulo a Timóteo e a nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você quer conferir comigo? Primeira a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 11, ele orienta aquele jovem e promissor obreiro para que ele seguisse a mansidão. Vamos, na nossa vida, seguir a mansidão. Se alguém está alterado, seja manso, não retribua na mesma moeda. Não vale a pena se trocar com um grosseiro. Não vale a pena se trocar com quem é estúpido. Nós devemos procurar seguir a mansidão. E o Espírito Santo nos ajuda. Eu sei, pode acreditar, eu sei, não é fácil ser manso, mas é possível.
Tu acredita que eu sei? Eu sei. A minha garota sabe. Não é fácil ser manso, mas é possível. O Espírito Santo trabalhando em nós, ele vai nos moldando para que possamos, diante das dificuldades, agir com mansidão. Não sei se é porque, graças a Deus, eu estou caminhando para ficar velho. Aí eu não faço hoje o que eu já fiz há 30 anos atrás. O que eu já fiz há 20 anos atrás. Eu procuro avaliar, moderar, ponderar, refletir. Às vezes, a pessoa age por impulso. Aí quando cuida que não, já foi grosseiro, já foi estúpido, mas jamais será vantagem. Vantagem é a pessoa agir com mansidão. Sabedoria é a pessoa agir com mansidão, com serenidade, com tranquilidade. O Espírito Santo agindo em nós, é possível mostrar a sabedoria, o conhecimento através de mansidão. A Bíblia tem muitas promessas para os mansos. Ela não tem promessa para os bravos. Não é uma promessa, mas é quase certo. Os bravos estão lá no cemitério. Os valentões, às vezes, apressam a viagem para a sepultura, porque não sabe levar desaforo para casa. Tem que levar para casa e tem que levar de casa. Às vezes, tem que levar o desaforo para casa e tem que levar o desaforo de casa, para poder escapar, para poder não perder a salvação, para evitar prejuízos. Às vezes, a pessoa tem prejuízos enormes pela falta de mansidão. Eu não vou produzir provas contra mim mesmo, mas uma vez eu perdi um carro pela falta da mansidão. Ela sabe. O carro deu perca total, mas não precisa e não vou entrar no mérito. Eu tenho juízo, ou pelo menos estou procurando ter. Isso já faz pelo menos 27 anos. Aí a pessoa aprende. Se não aprende com os erros dos outros, aprende com os seus próprios erros. E se não aprender nem com os erros dos outros e nem com os seus, é prova mais do que clara que estaremos exatamente na situação do marido de Abigail. O nome dele era Nabal. Nabal. Coisa muito ruim. Abigail sofreu nas mãos do Nabal. Mas agir como Nabal é prejuízo. Agir como Nabal é fracasso, é perdas, e às vezes perde até a salvação. A Bíblia tem promessas, não para os valentes. Não vou dizer os valentes, os valentões. Não para os brabos, tem promessa para os mansos. Vejamos, Salmo 76, versículo 9. Diz que os mansos serão preservados. Salmo 147, versículo 6. Diz que os mansos serão exaltados. Salmo 25, versículo 9. Diz que os mansos são guiados e são ensinados. Salmo 22, versículo 26, diz que os mansos são ricamente providos das bênçãos de Deus. Isaías 29 e 19 diz que os mansos aumentam em alegria.
Salmo 37 e o versículo 11 diz que os mansos herdarão a terra. Vale a pena, irmão, ser manso. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Moisés, já experimentado na vida, depois de ter cometido tantos erros, a Bíblia declara que Moisés era varão muito manso. Diz a Bíblia, e eu acredito que Moisés era o homem mais manso da terra. Aí alguém pode dizer, mas ele era o homem mais manso e não matou o egípcio? Aí é outra história, irmão. Ele matou o egípcio quando era jovem, precipitado. Mas ele aprendeu. Ele sofreu muito por causa daquilo. Por causa daquele fato. Ele sofreu. E sofreu amargamente. E aprendeu no deserto. A pessoa aprende. Mesmo dando cabeçada. Aprende. E se não aprender, vai rachar a cabeça. Vai quebrá-la. Vai dar com os burros na água. É necessário aprender. Aprende. Tendo prejuízo, sofrendo, no deserto, na luta, na dificuldade, aprende. Aí Moisés aprendeu. Se ele já houvesse aprendido a primeira lição, quem passando se entremete em questão alheia é como quem toma um cão pelas orelhas. Se ele tivesse recebido esta lição, ele não teria entrado naquela dificuldade. Moisés, ele passando, se meteu em questão alheia. Estava lá o egípcio e o israelita brigando. Irmãos, não briguem. Irmãos, não façam isso. Vocês sabem. Quando a pessoa vai se meter em questão alheia, às vezes leva um tabefe. Às vezes leva uma facada. Às vezes leva um tiro. Às vezes perde uma amizade. É ou não é? É. A Bíblia diz, quem passando se entremete em questão alheia, é como quem toma um cão pelas orelhas. Vá pegar um cão pelas orelhas e você verá o que é bom. Eu tenho um lá em casa, é pequeno, mas as orelhas é grande. Vai pegar ele pelas orelhas. É Ted. É desse tamanho. Tem um par de orelha grande. Vai pegar o Ted pela orelha. Aí às vezes quer pegar um vira-lata, um Rottweiler, um Pitbull. Aí vai pegar pelas orelhas, aí se dá mal. Aí vai se meter onde não é chamado. Vai entrar num assunto que não é da sua conta. Se não bastasse os problemas que nós já temos, nós não temos conta com problemas e dificuldades dos outros. Se alguém pedir nosso conselho, nossa opinião, a nossa oração, a pessoa entra quando é chamado, se for chamado e se for estritamente necessário. Aí Moisés aprende a lição. Outro dia ele ia passando, tinha mais dois. Ele já tinha sorte de encontrar brigas, Moisés. Já havia matado um, o egípcio. Irmãos, não briguem. Aí alguém diz, quem te colocou como juiz entre nós? Acaso tu quer fazer comigo como tu fez com o egípcio ontem? Fala-me, Deus, já estão sabendo, é claro. Notícia ruim, irmão, sabe, viu? Ora, se ele havia matado um homem no dia anterior, como é que o povo não ia dar notícia?
o herdeiro de Faraó, o príncipe da casa de Faraó, havia matado o egípcio. Aí quando ele pensava que era segredo e todo mundo já sabia, aí Moisés fugiu. Fuga dolorosa. Quantos sofrimentos, perdas seriam evitados na nossa vida se em tudo agíssemos com mansidão. Mas Deus, através da palavra, Ele nos orienta para que nós sejamos mansos. Quem quer ser manso, diga amém. Amém. Eu quero, não sei se vai dar certo, mas vontade eu tenho muita. Devemos agir com mansidão, com brandura. Quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta de Davi, no Salmo 19. Quem pode entender os próprios erros? Às vezes, a pessoa tem facilidade de identificar os erros dos outros. Mas eu quero ver a pessoa entender os próprios erros. A pessoa identificar as suas próprias falhas. Sabe quem pode entender os próprios erros? Quem é humilde. Sabe quem pode entender os próprios erros? Quem é habitado pelo Espírito Santo. Sabe quem pode entender os próprios erros? Quem quer ser uma pessoa melhor. Apontar os erros dos outros, qualquer pessoa medíocre faz. Agora, identificar e procurar corrigir os próprios erros, só faz quem é humilde, quem é habitado pelo Espírito Santo, quem quer ser uma pessoa melhor e quem quer ir morar no céu. Aleluia, bendito seja Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Diz a palavra de Deus que nós devemos ter um espírito manso, devemos agir com mansidão e devemos pedir a Deus, através do Espírito Santo, para que Ele fortaleça o homem interior. Jesus, me ajuda a ser manso. Espírito Santo, me dá brandura, me dá mansidão, trabalha na minha vida, me dá graça para que eu saiba agir com mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele nos ensina: aprendei de mim, disse Jesus, sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Peçamos a Deus para Ele nos dar mansidão, para Ele aumentar a nossa mansidão, para que o Espírito Santo nos conceda esta qualidade do fruto do Espírito, a mansidão. Agir com mansidão, com brandura, com ternura, sermos mansos, e assim nós herdaremos a terra. Não é esta terra, é a nova terra, novo céu e nova terra. Deus tem promessa de herança incorruptível, de herança incontaminável para os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem recebe esta palavra, diga amém.